Hoje a sugestão é para aqueles que gostam de ler sobre leitura. Apresento o livro A Arte de Ler, de Émile Faguet, editora Quirion. Confesso que, ao começar a ler o livro, fiquei um pouco preocupada com o tipo de conceito que eu iria encontrar aqui, uma vez que o autor nasceu em 1847 e faleceu em 1916. Pensei que poderia encontrar coisas bastante ultrapassadas. Embora algumas sejam, no meu ponto de vista, duvidosas, encontrei muita coisa interessante. Já no primeiro capítulo, encontrei o seguinte: título do capítulo: Ler devagar. Para aprender a ler, é preciso, primeiramente, ler muito devagar. E, em seguida, é preciso ler muito devagar. E sempre, até o último livro, que terá a honra de ser lido por você, é preciso ler muito devagar. É preciso ler devagar um livro tanto para se ter prazer na leitura, quanto para se instruir ou criticá-lo. Flaubert dizia: esses homens do século XVII, como sabiam o latim, como liam devagar, mesmo sem a intenção de escrever. É preciso ler com lentidão, o que quer que seja, se perguntando sempre se compreendeu bem e se a ideia que você apreendeu é, de fato, a do autor e não a sua. É isso mesmo? Deve ser a pergunta contínua que o leitor deve se fazer. Na página seguinte, primeiro benefício da leitura lenta. Ela ajuda a discernir, desde o início, entre o livro para ler e o livro que é feito tão somente para não ser lido. Depois ele vai falar sobre o livro das ideias. O que é ler um livro de ideias? É uma arte de comparação e de aproximação contínuas. Materialmente, lê-se um livro de ideias tanto folheando da esquerda para a direita, quanto folheando da direita para a esquerda. Quero dizer que, tanto relendo, como continuando a ler. Uma vez que o homem de ideias é, mais do que qualquer outro, um homem que não pode dizer tudo de uma só vez, ele se completa e se ilumina avançando na leitura e se o compreende ao lê-lo inteiramente. É preciso, então, à medida que se completa e se esclarece, levar em conta, sem cessar, para compreender o que se lê hoje, aquilo que se leu ontem. E para melhor compreender o que se leu ontem, o que se lê hoje. Ler um filósofo é compará-lo sempre com ele mesmo. É observar o que nele é sentimento, ideia sentimental, ideia que resulta de uma mistura de sentimentos e ideias, enfim, ideia ideológica, isto é, o resultado de uma lenta acumulação no espírito do pensador de ideias puras ou quase puras. Depois eu marquei alguma coisa no capítulo como é que se lê em livros de sentimentos, e ele diz assim: refletir sobre uma obra de imaginação consiste, primeiramente, nisto: se perguntar
se as personagens são verossímeis e naturais, e saborear sua verdade, como, ao ler, saboreamos a beleza e a intensidade de sua vida moral. No capítulo chamado As Peças de Teatro, achei uma coisa interessantíssima. Ele abre com uma pergunta se os poetas dramáticos foram feitos para serem lidos. E ele diz assim: na representação, também se julga o brilho, o movimento da peça de teatro, mas na leitura, sua solidez. É pela leitura de uma peça que se escapa dos prestígios da representação. É lendo que não se é enganado pela manobra dos atores, pela energia de sua declamação e pelo tipo de império e de possessão que exercem sobre nós. Depois, no capítulo ainda sobre as peças de teatro, ele diz assim: de qualquer maneira, veja, habitue-se a ver. Uma das coisas que distingue uma peça bem feita de uma mal feita, uma peça viva de uma sem vida, é que a primeira nós a vemos e a segunda não vemos. Do mesmo modo que o bom dramaturgo escreveu a sua peça vendo-a, o bom leitor lê a peça tendo-a diante de seus olhos. Depois ele vai falar sobre como se lê os poetas. E ele diz assim: devem ser lidos primeiro em voz baixa, depois alta. Primeiro baixa para que se compreenda seu pensamento, pois a maioria de nós, por hábito, quase que só compreende a metade do que dizemos em voz alta. Em seguida, em voz alta, para que o ouvido perceba o número e a harmonia, sem que dessa vez o espírito deixe escapar o sentido que já terá sido preenchido por ele. Depois, ele vai falar no capítulo sobre os escritores obscuros. Achei sensacional. Há uma categoria de autores que, do ponto de vista da arte de ler, é preciso considerar atentamente. São como os chamamos os autores difíceis, isto é, aqueles que não se compreende à primeira vista, nem mesmo à segunda. Esses escritores sempre gozam de uma boa reputação. Eles têm tipos diferentes de admiradores. O primeiro tipo é composto por aqueles que pretendem compreendê-los. O segundo tipo, por aqueles que não ousam dizer que não os compreendem e que, sem dizê-lo, declaram que são geniais. Aqueles do primeiro tipo são completamente fanáticos, sua admiração sendo feita da admiração que têm por sua inteligência e pelo desprezo que têm pela inteligência dos outros. Estes são iniciados, têm toda a soberba e toda a intransigência dos iniciados nos mistérios. Observem que não estão totalmente errados. Partem do princípio de que todo texto é compreendido imediatamente, não importa por quem. Desculpe, retomando. Partem do princípio de que todo texto que é compreendido imediatamente, não importa por quem, não é literatura. E esse princípio não é totalmente falso. Depois ele vai falar o seguinte: há aqueles que não compreendem, que sabem que não compreendem e que fingem
que compreenderam e admiraram. São os falsos devotos desse culto. Fazem isso por vaidade e para serem considerados de inteligências superiores. E há aqueles que realmente compreendem alguma coisa, pouco numerosos, mas que verdadeiramente compreendem. Como fazem? No que não tem sentido, colocam um. No que não tem nenhum pensamento, são eles que colocam um pensamento ou alguma coisa análoga que lhes é própria. Eles têm necessidade de textos obscuros para neles evoluir à vontade, e por assim dizer, de textos vazios para neles colocar seu próprio pensamento. Um texto claro os para, os limita, os fixa diante dele e só lhes permite que compreenda a ele e não a si mesmos. Ele vai dedicar um capítulo aos maus autores e começa dizendo assim: também é bom ler às vezes os maus autores. Isso é muito perigoso, mas se feito com discernimento, é muito salutar. É muito perigoso. Por que você gosta, me parece, da conversa dos imbecis? Eles me divertem infinitamente. Não é preciso se entregar muito a essa volúpia. Ela é doente. É um prazer de malícia muito seco e muito desidratante, e que torna o espírito muito árido. Entretanto, não é preciso se privar completamente dos livros dos tolos. É sobretudo uma catarse. A catarse é, como se sabe, a arte de se libertar sem perigo de um sentimento que poderia causar mal, de se purgar de tal maneira que não fique em nós para nos torturar ou que não se exerce de uma maneira má e funesta. Depois ele vai dedicar um capítulo aos inimigos da leitura. E pasmem, esse livro, ele foi, deixa-me ver a data em que ele foi escrito. Ele foi escrito em 1912. E o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo diz assim: chamo inimigos da leitura não as múltiplas coisas que nos impedem de ler, sendo preciso reconhecer que a maioria delas é excelente, estudos científicos, vida ativa, esportes e etc. Está claro que nosso tempo não é e não pode ser o tempo dos leitores. O que os antigos chamavam, por uma palavra bonita, umbratilis vita, quase não existe mais. Quase ninguém tem tempo de se colocar na sombra durante muitos dias para ler um livro. O livro agora só é lido pedaço por pedaço, de 20 em 20 páginas. Isto é, mesmo quando é lido, não é lido de modo algum, já que a continuidade na leitura é necessária não somente para julgar uma obra bem feita, mas para compreendê-la. 1912, hein? Os inimigos da leitura de que quero tratar são as tendências, as inclinações e os hábitos que impedem de ler bem, de ler de forma útil, proveitosa e agradável. Entendido dessa forma, os principais inimigos da leitura são o amor próprio, a timidez, a paixão e o espírito crítico. Ele tem um capítulo intitulado A Leitura dos Críticos, e ele se pergunta: devemos ler um crítico? O que é um crítico? E ele diz que um crítico é um amigo que conversa com você sobre suas leituras, fazendo ou tendo feito as mesmas. E ele diz o seguinte:
que talvez o interessante seja ler o crítico depois de ter feito a sua própria leitura, porque, segundo ele, ler o crítico antes de ler o autor é me privar de compreender o autor por mim mesmo, é me forçar a compreendê-lo tão somente por um ouvido preparado e quase formado por outra pessoa. É trabalhar assim para me colocar na impossibilidade de ser tocado diretamente, isto é trabalhar assim para me deixar na incapacidade de ter prazer. Tem um capítulo muito bacana chamado Reler, onde ele diz assim: ler é agradável, reler é, algumas vezes, mais agradável ainda. Há muitas razões para reler. Escolhi 3 que me vêm mais precisamente à memória. Relê-se para melhor compreender. Relê-se ainda para desfrutar do detalhe, para desfrutar do estilo. A primeira leitura é para o leitor o que a improvisação é para o orador. É coisa sempre um pouco impetuosa. E reler ensina a arte de ler. E bem no finalzinho, então, ele vai fazer as suas considerações finais sobre a leitura. Muito interessante o livro. Fica então a sugestão, A Arte de Ler, de Émile Faguet, editora Quirion.